Meu marido me mandou uma mensagem do Havaí dizendo: "Estou no Havaí com minha amante de 22 anos. Os papéis do divórcio já estão a caminho e já esvaziei os 4 milhões de dólares da nossa conta conjunta." Não consegui evitar dar risada e respondi mandando meu extrato bancário, que mostrava um crédito de 4 milhões. Porque a conta que ele esvaziou, na verdade, a mensagem chegou enquanto eu atendia clientes na minha boutique. "Tô te deixando e vou para a Cidade do México com minha namorada de 21 anos. Já esvaziei nossa conta conjunta." Minha mão nem tremeu enquanto li aquilo. Minha voz seguiu firme enquanto ajudava a Dona Teresa a escolher um lenço. O único sinal de que meu marido, com quem estive por 13 anos, tinha acabado de terminar comigo por mensagem foi um leve apertar dos olhos. Esperei até Dona Teresa sair com sua compra embalada no nosso tradicional papel prateado. E só então digitei minha resposta. "Boa sorte. Meu nome é Carla. Tenho 39 anos e hoje levei a despedida mais fria da minha vida." Mas enquanto o Armando provavelmente se sentia o rei do drama, achando que eu estaria aos prantos pela traição, eu apenas fechei calmamente minha boutique por hoje. Os sinais já estavam todos aí há meses. As noites de trabalho que não batiam com o salário dele. As senhas novas no celular, do nada. O jeito como ele começou a ir para a academia todo dia, comprando roupas novas, tentando parecer mais jovem. 4 meses atrás, encontrei uma notinha de um restaurante chique para 2 pessoas, justo na noite em que ele disse que ia fazer hora extra. Naquele mesmo dia, abri uma conta nova, em outro banco. Uma semana depois, quando ele veio com a ideia de juntarmos o dinheiro para facilitar as coisas, eu só sorri e disse: "Claro." Enquanto isso, fui transferindo minhas economias pessoais para essa nova conta. A conta conjunta que ele acabou de esvaziar? Tinha só o suficiente para não levantar suspeita. Uns 3 meses de depósitos regulares. O resto? Bem seguro na minha conta, junto com um dossiê detalhado de cada movimentação suspeita dele no último ano. Meu celular vibrou de novo. Nem pense em implorar. Eu e a Lauren vamos amanhã. Vou mandar alguém buscar minhas coisas depois. Lauren, a nova recepcionista do escritório dele. Conheci ela na festa de fim de ano da empresa. Vi como ela ria das piadas do Armando, como encostava no braço dele achando que ninguém estava vendo. Jovem o suficiente para ser filha dele, ingênua o bastante para achar que é especial. Não respondi. Em vez disso, liguei para minha advogada, aquela com quem eu já tinha conversado 2 meses atrás, quando vi cobranças de hotel no nosso cartão. "É hora", eu disse. "Ele fez a jogada dele." "Os papéis já estão prontos", ela respondeu. "Amanhã eu dou entrada. Quer que a notificação seja em Cidade do México?" "Sem pressa", falei. "Deixa ele achar que ganhou primeiro." Mais uma mensagem do Armando. "Sei que isso deve ser difícil para você. Afinal, você já não é tão jovem assim. Pelo menos tem sua lojinhas para se distrair." Minha lojinha? A boutique de sucesso que eu construí do zero. Aquela que dá mais lucro do que o cargo dele na gerência média. A mesma cujo faturamento eu sempre mantive separado do nosso dinheiro conjunto. Sorri, pensando nos papéis legais esperando por ele em Cidade do México. Que ele aproveite o teatrinho enquanto pode. Naquela noite fiquei na minha casa. Sim, minha casa. Aquela que herdei da minha avó. A mesma que nunca coloquei no nome do Armando, apesar das muitas sugestões dele ao longo dos anos. Mais uma decisão inteligente. Enquanto separava os documentos para minha advogada, achei nosso álbum de casamento. O Armando era tão diferente naquela época. Antes da crise dos 40, transformar ele num meme ambulante. Hoje ele usa camiseta apertada demais pro corpo já meio mole. Tenta desesperadamente se enturmar com os colegas mais jovens do trabalho, soltando gírias que soam ridículas na boca de um homem de 46 anos. O celular seguia vibrando. Mais mensagens. Cada uma mais arrogante que a anterior. "Faz meses que tô planejando isso. A Lauren me entende como você nunca conseguiu. Você vai ficar bem. Talvez até ache alguém da sua idade. Já contei pra minha família." Eles apoiam. A gente se distanciou. Na real, não é culpa de ninguém. Tirei prints de todas as mensagens e salvei na minha pasta de evidências. Deixei ele continuar falando. Minha advogada vai adorar esse material. A confissão de que ele planejou tudo. Aquele orgulho besta de ter esvaziado a nossa conta. Mas foi a última mensagem que realmente me chamou a atenção. Aliás,
Usei o cartão conjunto para pagar nossas passagens e o hotel. Considere meu presentinho de despedida. Ah, perfeito. Liguei para o banco na hora. Senhora Gutierrez falando. Preciso reportar uma fraude e cancelar um cartão imediatamente. Claro, senhora. Pode me informar quais são os lançamentos? 3 passagens de primeira classe para Nova York, compradas hoje. Uma estadia no Hotel Royal Palm. E também quero remover meu marido como usuário autorizado. A senhora tem provas da fraude? Sim. Tenho mensagens de texto do meu marido admitindo que usou nosso cartão conjunto para reservar uma viagem com a amante depois de esvaziar nossa conta. Posso encaminhar. A atendente manteve o tom profissional, mas dava para sentir uma pontinha de satisfação na voz dela quando confirmou o cancelamento das compras. No dia seguinte, Armando e Lauren iam chegar no aeroporto só para descobrir que as passagens não valiam nada. A reserva no hotel? Cancelada. Meu celular vibrou de novo. Não se preocupe com a casa. Pode ficar com ela até achar um lugar menor. Eu gargalhei. Será que ele achava mesmo que tinha algum direito sobre a casa da minha avó? O ego inflou tanto que ele esqueceu de quem era o nome na escritura? Sei que a loja significa muito para você. Podemos chegar a um acordo justo pela sua parte. Minha parte da minha loja? Aquela que eu criei, eu banquei, enquanto ele reclamava das minhas horas extras e dizia que era só um passatempo? Despejei uma taça de vinho. Do bom. Aquele que eu estava guardando para uma ocasião especial. E essa, com certeza, contava. Amanhã, o Armando ia ter uma aulinha sobre leis de propriedade e bens separados. Mas hoje à noite, eu só queria curtir o silêncio e começar a planejar meu próximo capítulo. Na manhã seguinte, meu celular começou a pipocar de mensagens raivosas. Que diabos você fez com o cartão? A companhia aérea não deixa a gente embarcar. O hotel cancelou a reserva. Me responde. Coloquei o celular no silencioso e fui direto para minha boutique. Quando eu li a mensagem do Armando pela primeira vez, confesso que minha mão quase apertou o celular com mais força do que devia. Não pelo conteúdo, que já era humilhante por si só, mas pela audácia. Tô no Havaí com minha amante de 22 anos. Os papéis do divórcio já estão a caminho e já esvaziei os 4 milhões da nossa conta conjunta. Ele realmente acreditava que tinha vencido, que eu estaria, sei lá, aos prantos no chão da sala, com o rímel escorrendo e um copo de vinho barato na mão. Só que naquele momento eu estava atendendo a Dona Teresa, uma das minhas clientes mais antigas na boutique. Ela experimentava lenços no espelho, enquanto falava sobre o aniversário da neta. Minha expressão mal mudou. No máximo, um aperto leve nos olhos. Continuei sorrindo, embalei a compra com nosso tradicional papel prateado e só depois, quando ela saiu, digitei minha resposta. Boa sorte. Eu sou a Carla, tenho 39 anos, e naquele dia, levei a despedida mais fria da minha vida. Mas ele esqueceu quem eu sou. A primeira coisa que fiz foi conferir o saldo da conta. E claro, lá estavam os 4 milhões que ele achava ter esvaziado. A conta verdadeira, com todo o meu dinheiro, estava intacta no outro banco. Aquela conjunta que ele usou? Tinha só o bastante para parecer legítima. 3 meses de depósitos regulares, o suficiente para alimentar a ilusão. Ele caiu feito um pato. Naquela noite, eu fechei a boutique mais cedo. Coloquei a chave no trinco. Liguei o alarme e fui direto para casa. A minha casa. Aquela que herdei da minha avó e que ele tantas vezes quis colocar o nome dele por segurança. Nunca deixei. E agora, agradecia a mim mesma por isso. Sentei na poltrona da sala, aquela antiga de couro que range quando a gente se joga, e deixei o corpo relaxar. Não chorei. Só respirei fundo e abri o notebook. Entrei na pasta nomeada com toda a ironia do mundo. Plano B, Armando. Tinha tudo lá. Extratos, prints de mensagens suspeitas, notas de cartão, recibos de hotéis que ele jurava ser da empresa, um dossiê completo. E-mails com a minha advogada, com data de 2 meses atrás. Eu estava pronta antes mesmo dele saber que ia me trair oficialmente. Na mesma noite, Armando me mandou outra mensagem. Nem pense em implorar. Eu e a Lauren vamos amanhã. Lauren, a recepcionista nova. Claro, a mesma que ficava rindo exagerado nas piadas sem graça dele nas festas da firma. Eu sabia desde o começo. Aquela menina era uma armadilha anunciada, mas ele se jogou com gosto,
Peguei o celular, gravei todas as mensagens e reencaminhei para minha advogada. Agora é oficial, escrevi. Ela respondeu em menos de 2 minutos. Perfeito. Amanhã dou entrada. Quer que a notificação seja entregue no hotel no Havaí ou aguarda ele voltar? Respondi com um sorriso nos lábios. Vamos deixá-lo acreditar que venceu por uns dias. Na manhã seguinte, meu telefone não parava. Usei o cartão conjunto para pagar nossas passagens e o hotel, presente de despedida. Ele mandou, achando que estava dando o golpe final. Mal sabia que eu já estava no telefone com o banco. Senhora Gutierrez falando. Preciso cancelar o cartão e denunciar uso indevido. A senhora tem provas? Perguntou a atendente. Mensagens de texto, com confissão. Posso encaminhar agora. O silêncio dela foi breve, e depois veio um tom que quase soou como satisfação. Cancelamento confirmado. Compras bloqueadas. O nome dele será removido como autorizado. Eu só imaginei a cena. Aeroporto de Guarulhos, ele e Lauren tentando embarcar na primeira classe com passagem cancelada. E depois, chegando no hotel em Copacabana, porque sim, eles iam para o Rio antes de seguir viagem, e ouvindo do concierge. Desculpe, senhor, a reserva foi anulada. Devo ter gargalhado alto, porque até o gato da casa me olhou com desconfiança. Mas ali, naquela pausa, aconteceu algo que me desmontou por dentro. Fui ao armário buscar uns documentos e acabei achando o nosso álbum de casamento. As fotos me pegaram de surpresa. Eu ali, com 26 anos, olhos cheios de esperança. Armando ainda tinha aquele sorriso bobo, terno mal ajustado, mas parecia de verdade. E foi isso que doeu. Lembrar que em algum momento ele já foi alguém com quem eu quis envelhecer. Fechei o álbum. Não com raiva, com respeito ao que passou, mas não com saudade. Tomei um banho longo. Vesti meu hobby de seda, aquele que comprei em Fortaleza, numa das minhas primeiras viagens sozinha. Preparei uma taça de vinho, do bom, e fiquei ali na varanda, olhando a cidade, sentindo que o mundo tinha mudado. E eu também. E foi então que meu celular vibrou de novo. Mas dessa vez, não era o Armando. Era uma mensagem com um endereço, um número de telefone e uma frase curta. A senhora não me conhece, mas sou neta de Helena. Acho que temos algo para conversar sobre sua avó. Naquela noite, depois de receber a mensagem da neta da Helena, eu não consegui dormir. Não pelo nervosismo, mas por um tipo diferente de inquietação. Aquela sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Uma memória antiga, enterrada, que finalmente estava voltando à tona. Minha avó sempre foi uma mulher de muitas histórias, mas também de muitos silêncios. No dia seguinte, entre um atendimento e outro na boutique, consegui ligar para o número que ela me mandou. Alô? Atendeu uma voz feminina, jovem, mas com um sotaque puxado do interior da Bahia. Aqui é a Carla. Carla Gutierrez. Recebi sua mensagem ontem. Ah, graças a Deus. Eu tava com medo de parecer doida. Eu sou a Lídia. Minha avó se chamava Helena. Ela e sua avó, Dona Lourdes, eram... bom, muito próximas. Muito mesmo. Próximas como? Ela respirou fundo do outro lado. Um silêncio breve. E então? Talvez a senhora queira vir até aqui para entender direito. Tem muita coisa que não dá para explicar por telefone. Lídia morava em Ouro Preto, Minas Gerais. E por alguma razão que eu não sabia explicar, algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Fechei a boutique por 3 dias, deixei tudo agendado com minha assistente e peguei um voo no sábado de manhã. Quando cheguei, ela me esperava na rodoviária com um sorriso tenso no rosto. Jovem, talvez uns 25, vestia jeans e uma blusa florida, e tinha aquele olhar de quem carrega verdades pesadas. Obrigada por ter vindo, disse ela, me abraçando como se já nos conhecêssemos há anos. Acho que minha avó queria que você soubesse disso há muito tempo. Me levou até uma casa simples, charmosa, com cheiro de café e paredes cobertas de quadros antigos. Era a casa onde Helena viveu até o fim. Lídia me mostrou uma caixa de madeira trancada e me entregou a chave com as mãos tremendo. Minha avó me disse que quando ela morresse, essa caixa devia ser aberta por alguém da família da Lourdes. Abri. Dentro, encontrei cartas, fotografias antigas e um documento amarelado que me gelou até os ossos. Era um registro de posse de terra. Uma área imensa na região de Trancoso, Bahia. Assinado pelo bisavô da minha avó, com herança prevista para os filhos.
Mas havia uma anotação à mão, com data de 1974, deserdada por comportamento imoral. O nome: Lourdes Gutierrez. O irmão dela ficou com tudo, disse Lídia. E o neto dele hoje é o dono do maior resort da região. E por que isso tudo importa agora? Lídia me encarou com os olhos marejados. Porque minha avó e a sua, elas foram mais do que amigas. Elas foram apaixonadas. Viveram um amor escondido, proibido. E foram separadas à força. Sua avó foi deserdada por isso. Exilada. E minha avó foi enviada para um convento por anos. Meu estômago virou. Eu precisei me sentar. A vida inteira eu imaginei minha avó como aquela senhora prática, severa, religiosa, mas também doce, justa, determinada. E ali estava eu, descobrindo que o maior amor da vida dela tinha sido apagado da história da família por puro preconceito. E por que você está me contando isso agora? Porque aquela terra ainda pode ser recuperada. E porque eu sei que você é forte como ela foi. E talvez possa dar justiça a essa história. Eu passei a noite na casa da Lídia. Dormi num quarto com colchas feitas à mão, cercada por fotos da Helena em preto e branco. Sonhei com minha avó dançando num campo florido com outra mulher. E acordei com uma certeza. Aquilo ia mudar tudo. Voltei para casa no dia seguinte, com a caixa no colo e uma chama acesa dentro do peito. Liguei para minha advogada antes mesmo de tirar o casaco. Ana Paula, preciso que você me ajude com um processo de herança e reintegração de posse. Mas vai ser delicado. É de família. Manda tudo pra mim. Vamos revirar esse passado, Carla, e trazer a verdade à tona. Guardei os documentos no meu cofre, e naquela mesma tarde, recebi um e-mail inesperado. Prezada Carla, sou diretor da rede HBC Investimentos. Temos interesse em adquirir sua boutique e sua marca. Nossa proposta inicial é de 3,5 milhões de reais. Mas o nome do diretor me fez estremecer. Eduardo Gutierrez, neto do irmão da minha avó. Agora não era só uma questão de justiça. Era pessoal. Quando li o nome do Eduardo Gutierrez no rodapé do e-mail, juro que por um segundo achei que fosse coincidência. Mas meu instinto, esse mesmo que me fez abrir uma conta separada antes do Armando tentar me dar o golpe, gritava que não era. Abri o perfil da empresa no LinkedIn. Lá estava ele, em letras claras. Eduardo F. Gutierrez, diretor de expansão de marcas regionais, HBC Investimentos. Um sorriso de executivo, terno sob medida, cabelo impecável, e um sobrenome que me gelou a espinha. Pesquisei mais a fundo. Um perfil em revista de negócios, uma matéria sobre um grande resort em Trancoso que expandia sua rede para o setor de lifestyle e moda. E ali estava a bomba. Eduardo Gutierrez, neto de Francisco Gutierrez, fundador do Grupo Bahia Lux, um império turístico construído sobre terras herdadas da família Gutierrez nos anos 70. E era isso. A terra da minha avó. A mesma onde ela deveria ter construído sua história com Helena. Agora era solo de um império luxuoso, onde ricos tiravam fotos em bangalôs com piscina privativa, tomando coquetéis e se bronzeando onde antes havia silêncio, afeto e exílio. Naquela noite, sentei no chão da sala, com as cartas da minha avó espalhadas como relíquias. Senti como se estivesse olhando pela primeira vez para ela, não como a senhora de coque preso e vestidos de algodão, mas como a jovem que amou sem poder viver esse amor. Peguei o telefone e liguei de novo para Ana Paula. Acha que a gente consegue colocar essa história na mídia? Ela não hesitou. Absolutamente. Se quiser, tenho um contato no Mulheres do Agora, uma influenciadora feminista que tem um canal imenso e adora casos reais de justiça emocional e legado feminino. Pode ser sua aliada nessa. Manda bala. É hora de contar a história da Lourdes como ela merece ser lembrada. Enquanto isso, lá na Cidade do México, o mundo do Armando estava ruindo. Eu não soube pelos jornais. Soube pelo meu contador. Ele me avisou que o nome do Armando tinha aparecido num processo aberto pela Receita Federal Brasileira, por movimentação suspeita de valores para o exterior sem declaração formal. E aí veio a cereja do bolo. Lauren, a amante, postou um story chorando num quarto de hotel barato, dizendo que foi usada por um homem casado, mentiroso, e que perdeu tudo por culpa dele. Coitada, murmurei sem um pingo de sarcasmo. Só um pouco de pena mesmo. Ela era jovem. E burra, claro.
mas também só mais uma peça descartável no jogo de um homem desesperado para não encarar o espelho da meia-idade. E o que eu mais adorei foi o áudio que ele me mandou, horas depois. Carla, eu sei que você tá por trás disso tudo. Eu só queria conversar. A gente podia resolver isso de outro jeito, sem guerra. Eu ainda tenho nome no mercado. Posso te ajudar a crescer com sua boutique, sabia? A boutique que ele chamava de Sua Lojinhas agora era uma possível ponte de salvação. Eu ouvi aquele áudio 3 vezes, em silêncio, e depois apaguei. No dia seguinte, encontrei com a minha amiga de faculdade, a Lara. Ela era jornalista, ativista e tinha um canal chamado Voz de Mulher, com quase 2 milhões de inscritos. Tínhamos perdido contato depois da faculdade, mas quando contei o que estava acontecendo, ela veio na hora. Isso, Carla, não é só sobre sua avó. É sobre uma geração inteira de mulheres que foram apagadas, silenciadas. A gente vai contar essa história do jeito certo. Gravamos o vídeo na boutique, com as fotos antigas, as cartas entre Lourdes e Helena, e minha narração explicando como tudo foi tirado delas, e como agora uma herdeira estava pronta para trazer a verdade à luz. Postamos num sábado. No domingo de manhã, o vídeo já tinha quase 500 mil de visualizações. Nos comentários, mulheres contando suas próprias histórias, revelando avós, tias e mães que também amaram em silêncio. Aquilo me atingiu de um jeito que nem esperava. Eu achava que estava fazendo justiça por uma mulher, mas, sem querer, comecei algo maior. Na segunda-feira, recebi uma ligação. Carla Gutierrez, aqui é do Ministério Público da Bahia. Vimos seu vídeo e gostaríamos de conversar sobre os documentos que você mencionou. Pode vir até Salvador? Sorri com um calor diferente no peito. Pela primeira vez, parecia que o mundo estava me ouvindo. E foi aí que, ao sair da boutique naquela tarde, com o sol batendo fraco no vidro da vitrine, vi um envelope preso na porta. Papel grosso, caligrafia cuidadosa. Abri ali mesmo, na calçada. Prezada Carla, recebemos com surpresa a notícia de que a senhora pretende mover uma ação de reintegração de posse sobre os terrenos em Trancoso. Gostaríamos de convidá-la para uma conversa cordial. Assinado, Eduardo Gutierrez. A guerra mal tinha começado, e ele já estava tentando negociar. Eu desembarquei em Salvador com o coração batendo num ritmo estranho. Não era medo, era antecipação. Aquela ansiedade silenciosa de quem sabe que está prestes a olhar nos olhos de um inimigo que não esperava enfrentar. Eduardo Gutierrez era sangue do meu sangue, ainda que diluído, mascarado por gerações de silêncio e ganância. Mas antes de ir à reunião com ele, segui direto para o cartório onde, segundo os registros antigos da minha avó, estavam os documentos originais da terra. A funcionária, uma senhora de meia-idade com um coque bagunçado e óculos de leitura no meio do nariz, folheou um arquivo com as unhas pintadas de azul claro. Aqui, ó, Lourdes Gutierrez. Consta como herdeira até 1974. Depois disso, há um adendo com a exclusão dela, por motivos morais, e a passagem da terra para Francisco Gutierrez, irmão mais velho. Tem alguma escritura assinada por ela? Não. Só essa anotação. Tudo sem consentimento legal. Estranho, né? Não era só estranho. Era ilegal. Eu tirei cópias de tudo. No mesmo dia, fui até Trancoso. Aluguei um carro e dirigi sozinha pelas estradas de terra que levavam até o tal resort Bahia Lux. Eu queria ver com meus próprios olhos o que haviam feito com o que era nosso. Ao chegar, o contraste entre o cenário e minha indignação me fez engolir seco. Palmeiras milimetricamente podadas, espelhos d'água, bangalôs com nomes como Bangalô da Lua e Suíte Rosa dos Ventos. E turistas brancos rindo alto, tirando selfies num pedaço de terra que já foi refúgio, esconderijo e... provavelmente palco de lágrimas da minha avó e da Helena. Enquanto observava tudo da grade lateral, me aproximei de uma funcionária que limpava as janelas. Com licença, há quanto tempo esse resort está aqui? Ela olhou para mim, limpando o suor da testa. Desde o fim dos anos 90, mas a família Gutierrez tem essa terra desde que o avô do patrão era vivo. Dizem que foi passada de geração em geração. Sorri com amargura. Passada à força, você quer dizer. Ela ergueu uma sobrancelha, e então disse algo que me fez parar. Sabe o que é mais louco? Tem uma casa antiga, de madeira, bem nos fundos. Ninguém pode entrar. Patrão mandou cercar. Diz que é da época da família original.
Agradeci e fui embora com o estômago revirado. Aquela casa podia ter sido o lar da minha avó. E agora estava cercada como uma ruína esquecida. No dia seguinte, me encontrei com Eduardo num restaurante caro de frente para o mar. Ele chegou com um terno de linho claro, barba por fazer, perfume forte e um sorriso diplomático. Estendeu a mão com firmeza. Carla, que prazer finalmente conhecê-la. Prazer é uma palavra forte. Curiosidade, talvez. Ele riu, tentando manter o clima leve. Vou ser direto. Vimos seu vídeo. Causou certo desconforto. E bastante repercussão. Eu represento uma família que construiu muito com esforço. E temos uma proposta para você. Retiramos o nome da boutique da negociação e oferecemos uma compensação financeira generosa. Em troca, você encerra o processo de herança. Cruzei os braços. O que vocês construíram foi com base em roubo. A história que eu contei é real. E você sabe disso. Ele inclinou o corpo para frente, o sorriso se apagando. Carla, o que acha que vai ganhar mexendo com isso? Justiça? Isso aqui é Brasil. As coisas não funcionam assim tão fácil. A raiva subiu como um calor no peito, mas mantive a calma. Eduardo, o que eu quero não é só a terra. É o nome da minha avó de volta. É a história dela contada com verdade. Você pode manter seus bangalôs por enquanto, mas eu vou abrir um espaço cultural do lado, com o nome dela, com as cartas, as fotos, a história real, e o mundo vai saber. Ele cerrou a mandíbula. Vai se arrepender. Essa história pode acabar com você também. Levantei da cadeira. Eu não tenho mais nada a perder. Mas vocês têm muito a esconder, né? Saí dali tremendo, mas sentindo que tinha ganhado um novo fôlego. Fui direto para a pousada onde estava hospedada e comecei a escrever o projeto. Um centro cultural chamado Lourdes e Helena, com foco em histórias apagadas de mulheres brasileiras. Ia começar pequeno, mas real. E com apoio. Lara, minha amiga jornalista, já estava conseguindo parcerias. 2 dias depois, recebi uma mensagem anônima. Um vídeo. Era um homem, com o uniforme da equipe de limpeza do resort. Dona Carla, achei isso nos fundos, perto da casa antiga. Parece importante. O vídeo mostrava um baú. Dentro, fotos da minha avó ainda jovem. E uma pequena fita de áudio, daquelas antigas, com o rótulo desbotado onde só dava para ler para LH. Eu não sabia ainda o que aquela fita diria, mas tinha certeza. A história da Lourdes ainda não tinha sido completamente contada. Segurei aquela fita como se fosse uma joia. Era pequena, leve, quase insignificante à primeira vista. Mas o peso emocional, esse era impossível de medir. Eu não tinha mais aparelho para tocar aquilo, então no dia seguinte fui até um antiquário em Arraial da Ajuda. O dono era um senhor simpático, seu Raimundo, que mal ouviu o que eu precisava e já foi direto para a prateleira de fundo. Isso aqui é raridade hoje em dia, minha filha. Mas ainda funciona. Quer que eu ponha para rodar aqui mesmo? Assenti, tentando manter o controle. Ele encaixou a fita num gravador portátil, daqueles que só se vê em filme antigo, e apertou o botão com cuidado. O chiado veio primeiro, e por um instante achei que não haveria nada. Mas então, uma voz. Fraca, mas doce. Familiar. Era minha avó. Lena, se um dia alguém escutar isso, quero que saiba que eu nunca me arrependi. Nem por um segundo. Mesmo com tudo que tiraram da gente. Mesmo com o mundo dizendo que era errado. Eu te amei com a força de quem não podia, e por isso foi ainda mais forte. Eles podem ter ficado com a terra, mas não com a nossa história. Minhas pernas fraquejaram. Eu me sentei ali mesmo, numa cadeira de madeira perto do balcão, e chorei. Pela Lourdes que amou em silêncio. Pela Helena que viveu à sombra da ausência. Por todas nós. Gravei o áudio com o celular. Naquela noite, Lara e eu subimos o vídeo no canal Voz de Mulher. Era só o áudio da fita, com fotos da minha avó e da Helena, e uma legenda simples. Essa é a verdadeira história da família Gutierrez. No dia seguinte, o vídeo já estava em alta no YouTube. Mais de 700 mil visualizações em menos de 24 horas. E não só isso. Redes de TV começaram a ligar. Programas de entrevista queriam que eu contasse mais. Especialistas em direito sucessório entraram em contato oferecendo ajuda. Era como se, de repente, a verdade tivesse sido arrancada do solo como uma raiz antiga e exposta ao sol. Mas claro, isso incomodou gente grande.
Na quarta-feira à tarde, enquanto organizava um evento simbólico de inauguração do Centro Cultural em Trancoso, recebi uma intimação. Eduardo Gutierrez estava me processando por difamação. O que ele quer com isso? Perguntei a Ana Paula, minha advogada. Quer te intimidar, só isso. Mas você não vai recuar agora. Né? Balancei a cabeça. Nem pensar. Na semana seguinte, voltei para São Paulo para cuidar da boutique. As coisas lá também tinham mudado. A exposição tinha trazido um fluxo imenso de novas clientes. Gente de todos os lugares querendo conhecer a boutique da Carla. E com isso, veio outra proposta. Desta vez, da revista Alma Brasileira, especializada em empreendedorismo feminino. Carla, queremos fazer uma matéria de capa com você. Mas não só sobre a boutique. Queremos sua história toda. Lourdes, Helena, Armando, tudo. Pensei. Por um momento, hesitei. Contar sobre o Armando era expor uma parte minha que, sinceramente, eu ainda preferia enterrar. Mas aí me dei conta. Ele ainda rondava minha vida, mesmo na decadência. E então eu aceitei. A matéria saiu no mês seguinte. Título: Das cinzas à prata. A mulher que transformou a dor em revolução. Na capa, minha foto na frente do novo centro cultural, com um vestido feito por mim, e um olhar que dizia tudo sem dizer uma palavra. A boutique se tornou uma marca nacional. Parceiros queriam licenciar produtos. Mas eu escolhi crescer devagar, com propósito. E quanto ao Armando, ele reapareceu. Claro que reapareceu. Um dia entrei na boutique e lá estava ele. Magro, com os olhos fundos, um terno desalinhado e uma pasta na mão. Os clientes olharam desconfiados. Eu respirei fundo e fui até ele. O que você quer? Vim pedir desculpa. Não por tudo. Só... Eu não esperava que você fosse virar isso tudo. Pensei que estava te destruindo. Mas parece que te dei o impulso que você precisava. E você acha que isso me consola? Ele abaixou os olhos. Eu perdi tudo, Carla. Não, Armando. Você jogou tudo fora. É diferente. Ele tentou estender a pasta. Aqui tem umas coisas. Papéis, registros, informações sobre o resort. Talvez te ajude. Por que você tá me dando isso? Porque se eu não fizer alguma coisa certa, vou terminar sozinho. E sem propósito. Peguei a pasta. Não por ele. Pela minha luta. E foi nela que encontrei o furo definitivo. Um contrato antigo entre Eduardo e um político da Bahia. O mesmo que aprovou a expansão do resort sem licitação. Tinha ali provas de suborno, uso indevido de bens públicos e até ligação com tráfico de influência. Mandei tudo para o Ministério Público. Silenciosamente, sem alarde. Deixei a verdade fazer seu caminho. E então, recebi uma ligação. Dona Carla? É da promotoria. Acho que a senhora vai querer estar presente na próxima audiência. Vai ser pública. Sorri. E fui até meu ateliê começar a costurar o vestido que usaria no dia em que tudo mudaria. Mas naquela noite, enquanto colocava os papéis de volta na pasta, achei algo que não tinha visto antes. Um envelope pequeno, com meu nome. Em letra conhecida. Era da Lauren. Segurei o envelope da Lauren como se fosse uma armadilha. Por que ela escreveria para mim? Abri com cuidado, como quem mexe num passado que ainda tem espinhos. A carta era escrita à mão, com uma caligrafia surpreendentemente delicada. Carla, sei que você não tem motivo para me ouvir, mas por favor, leia até o fim. Eu achei que sabia o que estava fazendo com o Armando. Jovem, empolgada, deslumbrada com a atenção. Ele prometeu uma vida nova, longe do cinza do escritório e das humilhações diárias. Mas tudo era uma mentira. Ele me usou. Quando percebi, já tinha perdido minha dignidade, meu emprego e minha paz. Eu vi o vídeo da sua avó e chorei. Pela coragem dela. Pela sua. Só queria que você soubesse. Eu denunciei o Eduardo também. Trabalhei para o resort por um tempo. Ouvi coisas. Vi documentos. Mandei tudo pro MP. Você não tá sozinha. Com respeito, Lauren. Dobrei o papel com um nó na garganta. Pela primeira vez, vi a Lauren como mais que a amante do meu ex. Ela era uma jovem perdida tentando se reencontrar. Como tantas de nós. E agora, talvez, tentando reparar seus erros. 3 semanas depois, eu estava sentada no plenário da audiência pública, cabelos presos num coque firme, vestido branco com detalhes em prata,
costurado por mim mesma. Ao meu lado, Ana Paula, minha advogada. E na primeira fila, Lara, Lídia, minha equipe da boutique, até Dona Teresa, minha cliente fiel, estava lá. Eduardo chegou com os advogados dele, mas sem o mesmo brilho. Cabelos desalinhados, expressão tensa. O processo do Ministério Público havia virado manchete. Império Gutierrez investigado por fraude fundiária e corrupção histórica. E agora ele ia enfrentar a verdade que tantos tentaram enterrar. Durante a audiência, os documentos foram lidos um a um. As cartas da minha avó, o áudio, o contrato do suborno, o falso testamento. A promotora olhou nos olhos dele e disse: Senhor Gutierrez, o senhor tem algo a dizer sobre o apagamento sistemático da herança de Lourdes Gutierrez? Ele engoliu seco. Pela primeira vez, não falou nada. A decisão? O Estado iniciou o processo de revisão de posse. A terra seria parcialmente reintegrada à família original, e o resort deveria ceder espaço, legal e simbólico, para o Centro Cultural Lourdes em Helena. Quando saí do tribunal, uma equipe de repórteres me esperava. Mas naquele momento, não quis falar. Apenas segurei na mão da Lídia, que chorava em silêncio. Conseguimos, Lourdes, sussurrei, olhando para o céu. Nos meses seguintes, a vida tomou um novo rumo. A boutique virou franquia em Curitiba e Recife. O Centro Cultural em Trancoso se tornou ponto turístico, com exposições, oficinas e até um festival anual com foco em mulheres que marcaram a história e foram esquecidas. Lara publicou um livro com a minha história, que virou best-seller, e foi adaptado num documentário da Globoplay. Lauren entrou num projeto social de apoio a vítimas de relacionamentos abusivos e mandou uma nova carta. Dessa vez, com um convite para uma palestra conjunta. Eu aceitei. E quanto ao Armando, ele foi parar num programa da justiça gratuita, tentando resolver dívidas. Vive num apartamento pequeno em Santo Amaro, isolado. Alguns dizem que tenta escrever um livro. Outros que voltou a trabalhar com seguros. Mas ninguém sabe ao certo. Eu, sinceramente, não me importo. Eduardo? Responde a 3 processos e saiu da direção da empresa. Sumiu das redes. Seu nome agora é sinônimo de escândalo, não de prestígio. Lídia assumiu a curadoria do Centro Cultural. Se tornou referência em patrimônio histórico feminino. E descobriu cartas da própria avó, Helena, que confirmavam ainda mais a história de amor apagada pelo tempo. Ana Paula virou a advogada mais requisitada do ano, com seu nome circulando em causas de justiça para mulheres em todo o país. E eu? Eu comprei um terreno ao lado do Centro Cultural e comecei a construir uma pousada pequena, charmosa, com bangalôs nomeados em homenagem a mulheres esquecidas. O primeiro se chama Lourdes, o segundo, Helena. O terceiro será Carla. Ainda uso a mesma taça de vinho. Ainda fecho a boutique às 18 horas com aquele papel prateado nas sacolas. Mas agora, carrego um nome com história, uma marca com propósito. E uma vida reconstruída não só sobre vingança, mas sobre justiça, legado e amor. E se você me perguntar se tudo valeu a pena? Sim, porque até das cinzas nasce prata.